Olá, meus queridos alunos do 7º ano do Colégio Futuro IP, tudo bem? Sou a professora Michele Carvalho, estou aqui de volta para a gente continuar com os nossos estudos e hoje nós daremos continuidade com o exercício, a matéria sobre concordância nominal, tá? Então pega o seu material, prepara tudinho aí para a gente poder começar. Faça as anotações, façam as atividades, ok? E não perca nenhuma dica, tá legal? Então vamos lá. Preparar aqui o meu material, enquanto você também se organiza aí, tá bom? Então vamos lá. Exercícios de concordância nominal, ok? Vou ler, né, esse trecho aqui que eu coloquei, tá, para vocês. Acompanhe aí comigo. Ele diz assim, só organizar aqui, melhorar assim. A longa lista de fatores que prejudicam a capacidade de trabalho de uma pessoa, que vai de problemas de saúde a um simples desânimo, adicione mais um, as mudanças climáticas. Um estudo lançado recentemente na sede da Organização Internacional do Trabalho, OIT, em Genebra, indica que as economias emergentes já enfrentam perdas de 10% nas horas trabalhadas por causa da piora das condições térmicas nos locais de trabalho. Então, gente, repara só, tá falando aqui sobre as mudanças climáticas, né? Que estão afetando aí o desempenho das pessoas no seu trabalho, tá? Vamos continuar então no segundo parágrafo. A previsão é de que as mudanças climáticas poderão prejudicar ainda mais a aptidão do trabalhador para desempenhar suas funções nas próximas décadas. E quanto menor for a capacidade de trabalho, menor será a produtividade, em termos qualitativos e quantitativos, tá? Então, é um estudo aí, ó, esse estudo saiu aí publicado na revista Abril, né, Super Abril. O acesso foi em 9 de maio de 2016, tá? Então já vem aí, né, a comprovação de que as mudanças, né, no clima acabam então interferindo, né, afetando aí o desempenho dos trabalhadores, tá? E repara que no título ainda fala assim, ó, e vai piorar. Se a gente parar para pensar, né, de 2016 para cá, como realmente o clima tem se intensificado, tem se modificado, né? Temperaturas muito elevadas, enfim. Então é tudo constatação, né, de uma verdade, de um estudo que foi realizado, tá? Muito importante a sua leitura com atenção, a leitura obedecendo a pontuação, as vírgulas, as pausas, né? Os pontos, tá? Porque você consegue uma melhor compreensão. Então, ao ler, gente, dê a devida atenção, leia com calma, tá? Para você poder entender. Olha só, questão 1. Você vai identificar os substantivos com os quais concordam os termos sublinhados na notícia. Então, aqui eu quero que você perceba o seguinte: existem substantivos e algumas palavrinhas que acompanham esses substantivos, tá? E aí, o que eu quero? Que você anote aí, olha só, capacidade. Capacidade é o substantivo, tá vendo? E o termo que concorda com a palavra capacidade é o artigo a. Lembrando que o artigo definido a, ele acompanha um substantivo, né? A capacidade, a felicidade. Tô dando outros exemplos, tá? Para você pensar aí. A casa, a boneca, a escola, entendeu? Então você tem sempre um artigo acompanhando um substantivo. Como nós estamos falando sobre concordância nominal, você vai encontrar então, se o substantivo é do gênero feminino, logo o artigo também deve acompanhar sendo do gênero feminino, tá certo? Assim como se o substantivo fosse do gênero masculino, o artigo deveria acompanhar sendo do gênero masculino, tá? Então, quando a gente fala em concordância nominal,
É isso. Fazer com que as palavras que acompanhem o substantivo estejam de acordo, né, com ele, tanto em gênero e número, tá? Então vamos lá, continuando. Aí a palavra que você encontra lá, ó, pessoa, né? Qual é então o termo que deve acompanhar a pessoa para que haja aí a concordância nominal? No caso do nosso texto, uma, né? E aí você lembra, uma é um artigo que indefinido, né? E aí você tem uma pessoa acompanhando a palavra pessoa, tá? Feminino, feminino, tá vendo? Uma pessoa. Aí nós temos aqui emergentes, economia. Nós temos aqui suas funções. Eu acho que desse aqui eu vou voltar lá para a gente encontrar, porque eu acabei não colocando. Suas funções. Então, olha só, repara só. Funções está o quê? No plural, não é isso? Então, poderia ser as funções, suas funções. Sua é o quê? Pronome possessivo, né? Então, e ele está no feminino, tá? Então é isso, é você realizar a concordância, tá certo? Muito bem. Deixa eu voltar aqui só para ver o que ele fala sobre de capacidade de trabalho de uma pessoa que vai de problemas de saúde a um simples desânimo, ó. Um simples também as mudanças climáticas, tá vendo? Economia, aqui, economias emergentes, tá? Ó, as economias emergentes. Então vamos voltar lá. Aqui, ó. Isso que ele botou, né? Qual é a palavra, então, que segue, né? Porque a economia, ou as economias emergentes, tá? Eu esqueci de colocar outra palavrinha aqui, mas aí você põe aí na sua anotação, tá? Vamos para a questão 2. O que se pode concluir a respeito da concordância identificada acima? Ou seja, sobre isso aí que eu comentei, que eu falei, a que conclusão você chega? A gente pensando sobre concordância nominal. A gente pode concluir o seguinte, que os termos, eu escrevi sublinhado, mas na verdade são os termos que acompanham, tá? Esses termos aí que acompanham, eles concordam, e isso é importante, ó. Isso é o que a gente consegue concluir a respeito da concordância nominal. Esses termos concordam em número e grau com o substantivo a que se referem, tá? Você poderia até dizer também gênero, né? Masculino, feminino, ok? Singular, plural. É isso que ele está querendo dizer aí. E para haver a concordância, é preciso que haja esse acordo entre as palavras, né? Quais palavras vão acompanhar os substantivos? Se esse substantivo estiver no masculino, se esse substantivo estiver no feminino, né? Se esse substantivo estiver no plural, tá certo? Então vamos lá, vamos seguindo. Na questão 3, você vai associar os termos sublinhados, ou seja, esses que estão aqui, à classe a que pertence no contexto da notícia que nós lemos. Então, por quê, professora? A gente está falando de concordância normal, eu tenho que lembrar de classe gramatical? Sim, gente, é importante. Porque olha só, você identifica a classe gramatical substantivo, correto? E aí você precisa identificar as classes que vão concordar com esse substantivo. Então, você tem aí os artigos, os adjetivos, os pronomes. Se você não identifica, se você não sabe quem são, vai ficar difícil, né? E sem contar que essas classes gramaticais, elas exercem função sintática. A gente vai falar mais à frente. Por exemplo, o adjetivo, acompanhando o substantivo, ele tem a função sintática de adjunto adnominal, correto? Agora, o adjetivo, depois do verbo de ligação, ele tem a função de quê? Predicativo do sujeito. Isso interfere em alguma coisa? Sim, inclusive na concordância nominal, tá? Então a gente vai verificar isso aí. Mas antes, vamos aqui classificar esse a, esse uma, emergentes,
suas. Quem é quem, gente? Vamos lá. Artigo indefinido. Artigo indefinido aqui, nós temos o uma, né? Então, número 2, tá? Adjetivo. Adjetivo aqui nós temos o número 3, né? Emergente, tá? Pronome possessivo, gente. Até comentei lá quando estava explicando. 4, né? Suas, ok? E o artigo definido nós temos o número 1 indicando a letra A, ok? Muito bem, então ficou 2, 3, 4, 1, tá? Tenta fazer no seu caderno, tá? Não fica só ouvindo para você não perder a explicação, tá? Vamos para o 4. Observe, olha só. Adicione mais um. Então tem aspas, né? Porque foi retirado do texto. Tem reticências, porque tanto tem continuação, né? No início, para não ter que escrever tudo, como no final, tá? E aí ele pede para você observar esse trecho e, em seguida, identifique a classe em que se insere o termo sublinhado, né? Toda vez que a gente transpassa para cá, esquece o sublinhado. Bem como o seu referente. Mas tudo bem, vamos lá. Adicione mais um. Ó, no caso aqui é o 1, né? Quando você fizer no seu caderninho, sublinha 1, tá? Então vamos lá. O termo 1, ele é um numeral que se refere de forma subentendida ao substantivo fator. Então lá no texto, quando você volta no texto, você vê que ele está se referindo a um fator. Ou seja, é uma quantidade, né? Então, por isso ele diz que 1 aqui é numeral. É importante, quando você faz a leitura, você identificar no contexto se o 1 é um artigo indefinido ou se o 1 é um numeral indicando a quantidade, tá? E você só vai perceber isso realmente dentro do contexto, lendo, ok? Então, vamos lá. Estão corretas as concordâncias nominais. Então, repara, eu tenho aí 4 orações, né? E, a princípio, estão corretas 3, porque uma não está. E é essa uma que você precisa encontrar, tá? Então, vamos lá. Letra A. A sala e os quartos estavam desarrumados. Muito bem. Repara, ó, você tem aqui. O que estava desarrumado, gente? Pensa, a sala e os quartos, correto? Então, estavam, né? O verbo também está concordando, ó, tá? E a sala e os quartos pode ser a terceira pessoa do plural, né? E aqui, essa característica aqui, ou seja, esse predicativo do sujeito, repara, ó, aqui é um caso em que o adjetivo ele está exercendo a função de predicativo. Estavam aqui é um verbo de ligação. E aí, a sala e o quarto estavam desarrumados. Reparou? Tá certinho? Sim, né? Por quê? Porque o desarrumados está concordando com os quartos e, querendo ou não, acaba generalizando os dois ambientes, tá? Vamos para a letra B. Perdi a primeira e a segunda aulas. E aí? Perdi a primeira e a segunda aulas. Será que esse aula está certo? Primeira e segunda? Vamos ver. Vamos pensar. Vamos para a letra C pensar. Visitei uma exposição de esculturas e quadros raras. Olha só, olha outra para a gente aí pensar. Não vou falar agora não, também vou deixar você pensando. Visitei uma exposição de esculturas e quadros raras. Aí você pensa, está concordando com a palavra próxima dele, né? Vamos ver aí. Vamos para D. Discutimos um e outro caso inexplicáveis. Então, olha só. Na B, perdi a primeira e a segunda aulas. Está correta, né, gente? Por quê? Porque foram 2 aulas que vocês perderam, tá? Então, pode sim, esse aula aqui está no plural concordando com o total de aulas que você perdeu. No caso ali, a pessoa, tá? Agora, olha C. Se tem uma exposição de esculturas e quadros raras. Raras aqui está concordando somente com esculturas. Se eu quero concordar com quadros, eu preciso pôr no masculino.
E ainda eu preciso considerar uma característica que considere as duas, tá vendo? Ó, tanto esculturas quanto quadros. Então eu teria que colocar raros, né? Visitei uma exposição de esculturas e quadros raros, porque raros engloba tanto as esculturas quanto quadros, tá? Quando tiver gêneros diferentes, a característica tem que estar no masculino. Então, vamos ver a de baixo. Discutimos um e outro caso inexplicáveis. Tá certo, porque olha só, por que são inexplicáveis? Porque tem mais de um caso, um e outro, entendeu? Então tá corretinho. Então, qual é a letra aí que não concorda? Vamos ver. Letra C. Muito bem, né? Vamos ver se tem algum comentário? Tem. Olha aí, eu sempre gosto de colocar um comentário porque você também pode anotar, né? Aí no seu caderno vai facilitar o seu estudo, tá? Então, o que diz o comentário? Se os substantivos estiverem no plural e forem de gêneros diferentes, como eu falei aqui, ó, né? Feminino e masculino, esculturas e quadros, ok? Aí o adjetivo, na função de adjunto adnominal, tá vendo aqui, ó? Ele vai concordar com o mais próximo no quadro, foi o que eu falei, né? Se fosse quadros, seria raros, tá? Ou ele vai para o masculino plural, tá? Então seria o correto, ó, visitei uma exposição de esculturas e quadros raros. Então fique atento quanto ao gênero, ok? Dos substantivos, tá? Se estiver no masculino ou se estiver no feminino, tá certo? Então vamos lá, continuando. Aqui, ó. Passei. Peraí. Peraí, gente, passou aqui. A concordância nominal inadequada, né? Nós temos aí essas orações, ó, A, B, C, D e E. Vamos ver. Clima e terras desconhecidas. Legal, porque tá concordando, né? Clima e terras desconhecidas. Clima e terra desconhecidos. Terras e clima desconhecidas. Terras e clima desconhecido. Terras e clima desconhecidos. Qual é a letra, gente, que está inadequada? Vamos ver. Terras e clima desconhecidas. Foi o que eu falei, né? Para você englobar todos, tem que deixar no masculino plural, tá? Então, porque aqui nós temos as terras e o clima, né? Então, terras e clima desconhecidos, né? Seria o correto, tá? Vamos ver o que o comentário diz. Quando os substantivos estiverem no plural e forem de gêneros diferentes, o adjetivo na função de adjunto adnominal concordará com o mais próximo ou irá para o masculino plural. Terras e clima desconhecidos, foi o que eu falei, tá? Então, sempre observando aí o gênero, ok? Dos substantivos. Se está no feminino, se está no plural, quem vem primeiro, quem vem depois, com quem vai concordar, a característica, se vai englobar todo mundo ou se vai considerar só a palavra mais próxima dele, tá certo? Então fique atento, tá, gente? Concordância nominal é preciso ter uma atenção para você não se confundir, tá legal? E não deixa de anotar, anota aí, ó, os comentários, escreva corretamente a oração, tá? Muito bem, vamos lá. Assinale a alternativa e completa corretamente os espaços. E aí nós temos aqui, ó, a entrada para o cinema foi caro, cara, caro ou cara. Mas o filme e o desenho apresentados, compensaram, pois saímos todos alegres ou alegres. E aí, o que você acha? A entrada para o cinema foi... Então tem que concordar com o quê, gente? Ó, a entrada para o cinema foi cara.
filme, ó, o filme e o desenho, se eu quero englobar os dois, apresentados, tá vendo? Masculino, né, plural. Compensaram, pois saímos todos o quê? Ó, plural também, né? Alegres, tá bom? Então ficou a letra D, tá? A entrada para o cinema foi cara, mas o filme e o desenho apresentados compensaram, pois saímos todos alegres. Legal, né? Muito bem. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Você agora vai preencher, e aí a dica é o quê? Tenta, pausa o vídeo, tenta você fazer. Ainda que você não queira copiar tudo, põe só a letra A. E aí você põe a resposta do lado, entendeu? Então nós temos aí, ó, devido às chuvas, o clube e o ginásio continuavam o quê? Fechados? Ou só fechado? Então pensa lá. O que estava fechado? O que continuava, né? O clube e o ginásio. Tá? Então nós temos dois substantivos aí, ok? Pensa aí. Na letra B. Na primavera, a acácia, o ipê e a quaresmeira ficam muito o quê? Bonitos? Bonito ou bonitas? Também vai organizando aí, vai colocando a resposta aí que eu já volto para corrigir. Letra C. Visitaremos um museu e uma biblioteca famosos ou famoso? Então você tem aí, ó, dois substantivos, museu, o museu, biblioteca, a biblioteca. Então você tem gêneros diferentes, percebeu? Masculino e feminino. Então, fica ligadinho. Vamos para a letra D. A ausência da mãe tornou as noites e os dias da jovem. Então, a ausência da mãe tornou triste ou tristes. Tá? Vamos lá? Colocou a resposta? Dá um tempinho aí para você. Vamos lá, então. Na letra A, ó. Devido às chuvas, o clube e o ginásio continuavam o quê? Fechados, né? Plural. Ele está o quê? Considerando os dois, ok? Então, se você acertou, aê, parabéns. Vamos lá, letra B? Na primavera, a cássio, ipê e a quaresmeira ficam muito o quê, gente? São 3 espécies, né? Então, bonitos. Isso aí, plural, tá? Muito bem. Letra C. Visitaremos um museu e uma biblioteca, que são o quê? Famosos, tá? Muito bem, sempre englobando os dois substantivos, né? E a letra D, a ausência da mãe tornou triste as noites e os dias da jovem. Aí você pode estar me questionando, mas professora, desculpa, não tá aí as noites e os dias? Sim, então isso quer dizer também que poderia ser, você utilizar os tristes também, no plural, tá? Então aqui é um caso que você poderia usar os dois, tá certo? Aí, ó, por quê? Vamos ver. Se o adjetivo, né, como predicativo, ele vier antes da série, ele pode ir para o plural ou também concordar com o primeiro substantivo, tá? Então, por isso que aqui pode ser tanto o singular como no plural, tá certo? Outra observação que você pode também deixar anotadinho aí no seu caderno, tá? Ai, hoje eu tô com cigarro chato. Vamos lá, gente, vamos relembrar isso aqui. Adjetivo como adjunto adnominal. Então pensa aí, adjetivo é classe gramatical, correto? Adjunto adnominal é a função sintática. Quando, professora? Quando esse adjunto está ao lado dos substantivos, tá? Então vamos ver o que ele diz. Se a série de substantivos for do mesmo gênero, masculino, masculino ou feminino, feminino, esse adjetivo, como adjunto adnominal, ele pode acompanhar o gênero. Então, ele pode continuar no masculino ou ele pode continuar no feminino. E também pode ir para o plural ou concordar só com o último substantivo. E aí eu coloquei um exemplo aqui para você ver. Ó, o hotel oferece café da manhã e almoço gratuitos. E o que são gratuitos? Os dois, tanto café da manhã como almoço.
Mas você também pode considerar, porque olha só, ou café da manhã ou almoço, os dois são gêneros masculinos. Então você pode também deixar no singular masculino. O hotel oferece café da manhã e almoço gratuito, tá? Muito bem. Quando o substantivo for de gênero diferente, vamos ver aqui. Visitaremos o museu, eu até coloquei lá no exercício, né? Ó, visitaremos o museu e uma biblioteca famosos. Mas também poderia ficar, visitaremos o museu e uma biblioteca famosa. Por quê? Porque você está considerando a última palavra, tá vendo? O museu, a biblioteca. Então você pega a biblioteca e considera a característica feminina, tá? Adjetivo como predicativo. Então agora você tem um verbo de ligação, correto? O adjetivo agora aparece depois desse verbo de ligação. Ele não está mais ao ladinho ali do substantivo, tá? E aí, nós temos, por exemplo, aqui, ó, o clube e o ginásio continuavam o quê? Fechados. Então ele diz que se o substantivo for do mesmo gênero, o adjetivo vai se flexionar sempre no plural, concordando apenas com o gênero, tá? Se o substantivo for de gênero diferente, como é o caso lá, que também todos esses exemplos a gente fez na lacuna. Eu quis que a gente fizesse primeiro para depois eu trazer aqui a explicação, tá? Ó, na primavera, Acácio, Ipê e a Quaresmeira ficam muito o quê? Bonitos. Então, se os substantivos forem de gênero diferente, aí o adjetivo sempre se modificará para o masculino plural, tá? A Acácia feminino, o Ipê masculino, a Quaresmeira feminino. Então, sempre aqui, ó, masculino plural, ok? Quando o adjetivo estiver antes de uma série de substantivos, ó, pode ocorrer em dois casos, né? Adjetivo como adjunta de nominal, já expliquei, quando ele vem ao lado do substantivo, ou o adjetivo como predicativo, antes dessas séries aí, tá? O adjetivo como adjunta de nominal, vai acontecer o seguinte, se o adjetivo como adjunto vier antes, o adjetivo vai concordar sempre com o primeiro substantivo dela. Nesse caso, só o gênero e o número do primeiro é importante, mas a característica se estende a todos os outros substantivos, tá? Olha o exemplo. Aquela menina tinha uma ótima memória e senso de humor. Então, nós temos substantivo aqui, tá vendo? Aquela aqui é o adjunto adnominal, que é o pronome, tá? Então, aquela menina tinha o quê? Uma ótima concordando, né? Com a memória, que é feminino, e senso de humor, tá? Adjetivo como predicativo, olha os exemplos. A ausência da mãe tornou triste as noites, como eu falei, né? Que poderia ser triste, singular. A ausência da mãe tornou tediosas também. Então, se o adjetivo como predicativo vier antes da série de substantivos, ele pode ir para o plural ou também concordar com o primeiro substantivo. Ok, gente? Então foi isso aí. Façam esses exercícios novamente, tá? Se preciso for. Estudem, né? Porque daqui a pouco tem prova também chegando, tá? Mas não deixa de exercitar, tá legal? E eu fico por aqui. Até a próxima com mais aula para vocês, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Se cuidem.